12. Expansão interoceânica e acumulação comercial. A acumulação de capital em mãos de produtores particulares de mercadorias constituiu uma condição preliminar do modo de produção capitalista. Na Europa, as vias da acumulação originária foram constituídas pela ruína e expropriação compulsória de camponeses e artesãos, que criou a força de trabalho livre, e pela acumulação de capital monetário por parte da burguesia. A exploração da América, da Ásia e da África lhe forneceu a outra condição histórica: a posse de grandes quantidades de capital. O outro elemento basal da acumulação capitalista originária foi, devido a isso, o colonialismo, a conquista e colonização da América, e a submissão e saque da África, principal fonte de fornecimento de mão de obra escrava para essa colonização. Um processo no qual Inglaterra chegou com um século de atraso em relação às outras potências europeias. Com a descoberta da América, a vida toma uma nova dimensão. Vai-se da geometria plana para a geometria do espaço. Antes de 1503, os homens se movimentavam em pequenos cantos, estavam num curral, navegavam em lagos. De 1500 em diante, surgem continentes e mares oceanos. É como a passagem do terceiro para o quarto dia no primeiro capítulo do Gênesis, disse um autor seduzido pelo lado europeu e romântico desse episódio. Havia razões inerentes ao feudalismo, que condicionaram as conquistas cristãs na Europa, e depois no Oriente, e nos continentes descobertos. A Igreja cristã foi pilar da expansão europeia, na Alta Idade Média, quando a Europa mobilizou-se contra os infiéis do Oriente, na ambição de evangelizar suas populações. Os sobretaxados judeus peninsulares pagavam uma quantidade equivalente de impostos à do restante da população dos reinos de Castela e Aragão. Eles ocupavam também um importante lugar no comércio, na finança e na nascente indústria urbana peninsular, e na própria área financeira da corte. Por todos estes motivos, os judeus consideravam altamente improvável a adoção de um decreto de expulsão por parte dos reis católicos, que até então tinham seguido uma política de relativa proteção da minoria judia, fazendo esquecer as brutais investidas antissemitas de 1391 nas principais cidades espanholas. Os líderes judeus fecharam os olhos para a criação pelo Papa Sisto IV, em 1480, do Tribunal do Santo Ofício, vulgo Inquisição, atendendo a pedidos dos reis católicos que, no mesmo ano de 1492, estenderam a jurisdição do ofício para toda a península, com a criação de 17 tribunais regionais em seu território. Argumentando que os judeus exerciam uma nefasta influência sobre os marranos, judeus conversos, fazendo-os praticar uma espécie de cripto-judaísmo, os tribunais deram um mês de prazo aos judeus espanhóis para converter-se ao cristianismo ou partir para o exterior, levando os pertences que pudessem carregar não ouro nem metais preciosos, que também estavam proibidos de exportar. A grande maioria optou por partir. A conversão era, na verdade, apenas o início de um calvário de novas suspeitas e perseguições, devendo mal vender, quase presentear, suas casas e pertences de maior volume a ricos especuladores cristãos que, claro, juravam e perjuravam pela religião dos pobres nascida em Jerusalém. Os judeus expulsos levaram consigo poucos pertences, que perderam, ou lhes foram roubados, no caminho do exílio, além de conhecimentos científicos, médicos, empreendedorismo e engenhosidade, dos quais Espanha sentiu enorme falta nos séculos posteriores. Uns poucos judeus ricos conseguiram transportar letras de câmbio canceláveis no exterior, enquanto alguns de seus líderes, como Abraão Senior, chefe da comunidade judaica de Castela, e o rabino Meir,
se converteram ao cristianismo, com os reis católicos oficiando como padrinhos na cerimônia de batismo, não desaproveitando a magnífica chance de unir fervor religioso com receitas financeiras. Na Europa Ocidental, os judeus só foram doravante tolerados em Avignon, em alguns estados italianos, Veneza e o Estado Pontifício, antes de novas perseguições acontecerem. A diáspora judia ibérica se encaminhou majoritariamente para o mundo muçulmano, sobretudo para o Império Otomano, onde as maiores comunidades sefarditas se instalaram em Istambul e Tessalônica. A Inquisição aniquilou 0,3% da população europeia sob o pretexto de heresia. Isto incluiu a perseguição à bruxaria, ou melhor, às bruxas, quase sempre mulheres. Sem falar de Espanha, terra clássica das fogueiras, na qual o mouro e o judeu não deixaram jamais de acompanhar a bruxa. Foram queimadas 7.000 em Tréveres, nem se sabe quantas em Toulouse, em 3 meses, 500 em Genebra, 1513, 800 em Würzburg, quase de uma vez, e 1.500 em Bamberg, 2 pequenas arquidióceses. Fernando II, o cruel imperador da Guerra dos 30 Anos, viu-se obrigado a vigiar seus bispos. Havia o perigo de que queimassem todos seus súditos. Na lista de Würzburg havia um bruxo de 11 anos, que frequentava a escola, uma bruxa de 15. Em Bayonne, 2 de 17, condenadamente bonitas. Em certas épocas, com apenas a invocação do nome de bruxa, o ódio matava quem quisesse. Entre 1300 e 1600, e um pouco mais, a justiça foi a mesma. Salvo um intervalo no Parlamento de Paris, houve sempre em toda parte a idêntica ferocidade da idiotice. Os talentos nada faziam. Bruxa queimada em burgo medieval no início, a mulher é todo. Uma religião viva e forte, como o paganismo grego, começa na sibila e termina na bruxa. O paganismo, decaído, doente, em meio às trevas da Idade Média, dos campos e das florestas, foi escondido pela bruxa. Sua piedade intrépida o alimentou e o fez sobreviver. Para as religiões, a mulher é mãe, terna cuidadora e amamentadora. Os deuses são como os homens. Nascem e morrem em seu seio. Mas, nem a antiga mágica, nem a vidente céltica ou germânica são ainda verdadeira bruxaria, quando começa a bruxa. Nas eras de desespero. Do desespero profundo que criou a Igreja. A bruxa é seu crime. Durante 1000 anos, o único médico do povo foi a bruxa. Imperadores, reis, papas, ricos barões, tinham doutores de Salerno, mouros ou judeus, mas as massas de todo o estado, de todo o mundo, não consultavam senão a saga ou a comadre. Se não curava, a insultavam e chamavam de bruxa. A Universidade Criminal da Bruxa, do Pastor, do Carrasco, com suas tentativas sacrílegas, encorajou a outra, obrigou sua adversária a estudar. Pois todos queriam viver. Só em 1672, depois de meio milênio de perseguições e massacres, o ministro Colbert proibiu aos juízes da França admitir nas cortes processos por bruxaria. Circunnavegação africana e descoberta da América pareceram aleatórias e até secundárias naquele momento. Motivações econômicas, estratégicas e ideológico-religiosas dos grandes processos, no entanto, não se misturam numa ordem arbitrária. Os fatos com peso histórico determinante foram que a descoberta e conquista da América, assim como a circunnavegação da África, se produziram contra o pano de fundo de a crise do sistema feudal imperante na Europa. Do ano 1000 ao 1350 houve um crescimento de 4 vezes da população europeia, uma duplicação na produtividade, um aumento de 10 vezes nas trocas comerciais e, consequentemente, uma necessidade monetária multiplicada em 40 vezes.
Esse quadro de explosão e crescimento geral só foi interrompido por volta de 1350, devido, entre outros fatores, à peste negra, 1347 a 1350. A fome, a peste, o desabastecimento e as carnificinas guerreiras reduziram, no século XIV, a população europeia a 1/3 do que era nos séculos precedentes. A decadência da produção agrícola feudal gerou surtos de fome, notadamente em 1316 e 1318, acompanhados de pestes, das quais a mais conhecida foi a peste negra de 1348, que exterminou quase metade da população europeia. Segundo Maurice Dobb, após 1300, na maior parte da Europa Ocidental, a população, em vez de aumentar como sucedera desde o ano 1000, pareceu ter entrado em declínio acentuado sem se saber se isso esteve relacionado com um declínio da produtividade do trabalho nas terras dos camponeses, em virtude do crescimento demográfico dos séculos anteriores, ou se era um resultado direto das imposições feudais maiores sobre os camponeses. Seu efeito imediato foi ameaçar a sociedade feudal com uma retração da renda e precipitar uma crise da economia feudal no século XIV. Mas o declínio começara algumas décadas antes do início da peste negra e evidentemente tinha raízes econômicas. A urbanização multiplicou os efeitos devastadores da peste, ao mesmo tempo em que a diferenciou socialmente. A partir da segunda metade do século XV, pouco mais de um século depois de sua chegada à Europa, a peste cessou de ser uma doença capaz de golpear indistintamente pobres e ricos, jovens e velhos, como tinha sido em 1348. A peste golpeava mais duramente os pobres do que os ricos, não só porque os primeiros dispunham de menos meios para se defender e tendiam para uma atitude passiva e fatalista, enquanto quem podia abandonava as cidades empesteadas, mas também porque frequentemente a epidemia começava nos bairros mais humildes. A necessidade de receita da nobreza tendia a crescer mais rápido que suas fontes de renda, o que resultava em crises econômicas crônicas. Como resultado dessa avidez por maiores rendimentos, a parcela do produto, que devia ser entregue ao senhor, fazia que muito pouco sobrasse parte ao consumo do camponês, o que, por muitas vezes, deixava-o abaixo do nível de suas necessidades fisiológicas. Tamanha pressão gerava revoltas e deserções em massa, o que levava a nobreza a investir ainda mais na intensificação da coerção, acelerando a deterioração do modo feudal de produção. O incremento da exploração feudal foi contemporâneo à ascensão das cidades, que agiam como polo atrator de mão de obra, por possibilitar melhora na condição social, o que, com a intensificação da exploração dos produtores, fez com que a fuga dos camponeses tomasse proporções alarmantes, enfraquecendo ainda mais o poder do senhor, em virtude da redução do número de produtores diretos a seu serviço, e os crescentes gastos, para ampliar seu poder de repressão. 3. A crise simultânea do renascimento mercantil e comercial europeu. O retrocesso econômico e populacional foi acompanhado de falências das manufaturas, desemprego, escassez de gêneros, revoltas urbanas e camponesas, as jaqueries na França, as revoltas camponesas na Alemanha, e conflitos militares, principalmente a Guerra dos 100 Anos, que dificultaram a acumulação de capital por parte da ainda frágil e emergente burguesia mercantil. O horizonte de uma nova Idade Média apareceu claramente no cenário histórico europeu. A superação dessa crise só foi possível pela expansão comercial e colonial ultramarina. 4. O surgimento de novas forças produtivas sociais, que preparavam o advento do modo capitalista de produção, a manufatura e a indústria em suas fases iniciais, forças que se chocavam com os entraves postos pelas relações feudais e senhoriais de produção, cuja crise estava evidenciada, no plano econômico,
pela crescente monetarização das prestações feudais e, no plano político, pelo surgimento das monarquias, estados, absolutistas, que enfraqueciam a nobreza feudal, absolutismo do qual a monarquia dos reis católicos da Espanha foi o protótipo. A unificação do Estado espanhol já havia se iniciado com a união dos reinos de Aragão e Castela, em 1469. A monetarização das obrigações feudais e o surgimento de uma produção artesanal para o mercado dinamizaram consideravelmente a economia urbana europeia no século XV. A monetarização já tinha latentes possibilidades no sistema econômico das cidades e pôde se desenvolver ainda mais em face da retomada de mineração na Europa Oriental. Houve de fato duas fases na Baixa Idade Média Europeia. Uma de ascensão e crescimento, até inícios do século XIV, e outra de regressão, a partir dessa data e até meados do século XV. A população do continente passou de 79 milhões de habitantes em 1340 para 55 milhões em 1400, voltando para 75 milhões em 1500. Foi apontada como causa a expansão excessiva da população europeia depois do ano 1000, que teria induzido ao cultivo de terras marginais, de menor fertilidade, para garantir sua alimentação, o que deixou a subsistência geral dependente de um frágil equilíbrio. Nesse contexto de expansão comercial e urbana, no meio de uma crise de grande envergadura, ocorreram as grandes navegações interoceânicas, determinadas pelas urgentes necessidades internas e também pelas rivalidades comerciais europeias. Estas, por sua vez, se transformaram numa poderosa mola de impulsão das novas forças produtivas sociais. O capitalismo moderno se constituiu como uma mistura de mercado, livre de intervenção despótica, violenta, do Estado, que acelerou artificialmente o processo de transformação da velha sociedade. A dívida pública, instrumento central de concentração de capital monetário, fez da burguesia financeira a classe mais poderosa no início da modernidade. A continuidade do fluxo financeiro imanente à punção fiscal configura uma situação econômica única. As pessoas nascem e morrem, e as empresas podem falir. O Estado, por muitas dificuldades financeiras que tenha, não vai à falência, não fecha, pois tem sempre como suporte, suscetível de saque, o patrimônio e os rendimentos da população. Um contrato em que o Estado figura como devedor é perfeito para os credores. O domínio ou a influência do capital garante condições favoráveis aos credores, com maior ou menor envolvimento da corrupção estatal. A dívida do Estado, isto é, a alienação do Estado, despótico, constitucional ou republicano, imprime sua marca sobre a era capitalista. A única parte da chamada riqueza nacional, que realmente entra na posse coletiva dos povos modernos, é sua dívida de Estado. Jacob Fugger de Augsburgo, 1459 a 1525, o homem mais rico do mundo, foi seu símbolo personificado. Ele converteu o negócio familiar herdado de seu pai na banca mais potente de Europa, dominando o comércio de prata do Tirol e de cobre da Hungria. Conselheiro imperial sob Maximiliano foi ele, seu dinheiro, o verdadeiro eleitor por trás de Carlos V de Espanha, e do Sacro Império, o monarca do império, onde o sol nunca se punha, de quem também foi conselheiro, chegando a lhe lembrar, em carta pessoal ao rei mais poderoso da história, que devia seu lugar no trono ao seu dinheiro. Seus ganhos monetários foram de 50% anuais, sobre um capital em progressão geométrica, ao longo de 3 décadas. Seu primeiro investimento ascendeu a 17.500 florins ouro. Ao morrer, sua companhia possuía um capital de 2 milhões de florins. O melhor artesão alemão recebia, à época, 30 florins anuais. O capital monetário já estava à espera de se apropriar da esfera da produção.
essa concentração de capital oriundo do comércio e da finança não teve paralelo em nenhuma outra economia comercial do mundo. O poder, o exército e o dinheiro. Ao redor desses elementos, surgiu o Estado absolutista que modelou Europa, unificando territórios, língua e religião com o uso da coerção, do consenso e da corrupção. Um cronista do Império Holandês no século XVII viu a chave para o sucesso do seu país na aliança entre Marte e Mercúrio, o deus da guerra e o deus do comércio. Colbert, ministro de Luís XIV, antecipando Clausewitz, dizia que o comércio era guerra por outros meios. Clausewitz acrescentaria que a política é o comércio concentrado. A centralização da violência no Estado foi, simultaneamente, condição, premissa e primeiro passo histórico do novo modo de produção. A inovação das armas de fogo, mediante o uso da pólvora, que os chineses já conheciam, mas não usaram com esse fim, destruiu as formas militares de dominação pré-capitalistas, tornando anacrônica a cavalaria feudal. John Keegan resumiu em 6 as diversas formas de organização militar, correspondentes por sua vez, a formas socio-históricas diversas: guerreiro, mercenário, escravo, tropa regular, recruta e milícia. As últimas formas criaram, ou melhor, expressaram as condições para o domínio iminente do capital. Quando entraram em cena, as armas à distância com cano de fogo, muito mais eficazes que as precedentes, foi selado o destino dos exércitos montados, a cavalo e trajados de armaduras. A produção e a mobilização dos novos sistemas de armas não eram possíveis mediante estruturas locais e descentralizadas, pois exigiam uma organização inteiramente nova. Os grandes canhões não podiam ser produzidos em pequenas oficinas. Desenvolveu-se assim uma indústria de armamentos, que produzia canhões e mosquetes em fábricas. Ao mesmo tempo, surgiu uma nova arquitetura militar de defesa, com baluartes que deviam resistir às canhoneadas. A guerra impulsionou o desenvolvimento tecnológico e produtivo, mediante a disputa inovadora entre armas ofensivas e defensivas, e a corrida armamentista entre os modernos estados nascentes. A Revolução Militar teve por terrenos principais a tática, o tamanho dos exércitos, a estratégia e as repercussões sociais e políticas da guerra. A adoção da pólvora em mosquetes e canhões foi introduzida na Europa no século XV, durante a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. A primeira batalha a ter sido decidida pelo uso dos canhões foi a de Castillon, vencida pelos franceses em 1453, ao perfilarem uma bateria de 300 canhões contra os ingleses. Esse uso se generalizou após Carlos VIII empregar a artilharia móvel na invasão da Itália em 1494. A Revolução Militar não consistiu apenas nas inovações na técnica das armas de fogo, das fortalezas, do assédio e da marinha de guerra, mas também nas suas consequências sociais e econômicas mais gerais. O exército passou a ser custeado por um orçamento obtido com um sistema fiscal crescente e com relações de débito com banqueiros, criando o sistema da dívida pública. Como a dívida pública se respalda nas receitas do Estado, que precisam cobrir os juros e demais pagamentos anuais, o moderno sistema tributário tornou-se um complemento necessário do sistema de empréstimos nacionais. Por volta da metade do século XVI, 80% das rendas do Estado espanhol destinava-se às despesas militares. Max Weber situou entre 66% e 70% o percentual das receitas públicas europeias consagradas a despesas militares, nesse período. Ao mesmo tempo, criava-se um exército profissional, um sistema político-administrativo, uma magistratura profissional e centralizada, e uma rede diplomática. Todos estes pilares do Estado se orquestraram em torno a um eixo: o do poder militar,
e repressivo 638 alterou-se também a estrutura dos exércitos. Os beligerantes não podiam mais se equipar por si próprios, e tinham de ser abastecidos em armas por um poder social concentrado e centralizado. A organização militar da sociedade separou-se da organização civil. Em lugar dos vassalos mobilizados para as campanhas militares dos senhores locais, com suas famílias atreladas armadas, surgiram os exércitos permanentes, as futuras forças armadas. O exército tornou-se um corpo cada vez mais estranho à sociedade. O oficialato militar transformou-se de dever pessoal de cidadãos ricos, virou paulatinamente uma profissão moderna. O contingente dos exércitos cresceu vertiginosamente. Os contingentes armados de modo permanente, ou profissional, entre 1500 e 1700, decuplicaram. Florença, para defender-se, e para conservar seu domínio sobre as demais cidades da Toscana, tinha de recorrer a capitães de fortuna condottieri com suas milícias mercenárias. Estas combatiam pelo soldo, e, se tinham a possibilidade de ganhar mais passando para o campo inimigo, faziam-no sem vacilar. O novo complexo industrial militar, desvinculado da sociedade civil, exigia uma economia de guerra. Essa nova economia estendeu-se sobre as estruturas das antigas sociedades agrárias baseadas na economia natural, afogando-as. O armamento e o exército permanentes tinham de ser abastecidos com recursos obtidos anonimamente em grandes espaços, passaram a depender assim da mediação do dinheiro. Produção de mercadorias e economia monetária como elementos básicos do capitalismo, receberam um impulso decisivo por meio do desencadeamento da economia militar. A carência financeira da economia de guerra conduziu, na sociedade civil, ao aumento dos capitalistas financeiros e comerciais, dos grandes tomadores de dinheiro e financiadores da guerra. Os exércitos dos estados absolutistas superaram qualitativamente os condottieri e outras forças de mercenários. Antes deles, as escaramuças militares eram lentas, e o uso da artilharia tão aproximativo, que para derrotar um castelo às vezes se empregava todo um verão, e muitos confrontos militares, segundo Francesco Guicciardini, concluíam com pequena quantidade de feridos e quase nenhuma morte. Com a invasão da Itália, 1494, pelo exército francês, composto por 40.000 homens, as guerras se tornaram violentíssimas, e esvaziar cidades, graças ao novo uso muito mais eficaz das artilharias, tornou-se questão de dias, ou até de horas. Tanto a guerra quanto a política ganharam uma rapidez e uma dureza extremas. Os antigos combatentes de origem camponesa transformaram-se em soldados, em pessoas que recebiam o soldo. Eles foram, na verdade, os primeiros trabalhadores assalariados modernos, que reproduziam sua vida exclusivamente pela renda monetária e pelo consumo de mercadorias, e lutavam somente por dinheiro. A eles era indiferente a quem matar, pois só o soldo contava. A renda dos botins herreiros tinha de ser maior do que os custos com a guerra, o que introduziu a necessidade de cálculos econômicos amplos e complexos. Os generais e comandantes do exército do início da era moderna investiam com lucro o produto de seus botins e tornavam-se sócios do capital monetário e comercial. Não foi o empreendedor individual que marcou o início do capitalismo. Do mesmo modo em que os soldados foram os protótipos do assalariado moderno, os comandantes de exército multiplicadores de dinheiro foram os protótipos do empresariado moderno. O múltiplo e contraditório sentido da palavra empresa, que inclui as empreitadas militares, reflete essas origens. Os livres empresários da guerra dependiam das guerras dos poderes estatais centralizados e de sua capacidade de financiamento. Nascia a relação moderna entre mercado e Estado.
Os guerreiros cederam lugar aos atiradores profissionais, aos mercenários e às primeiras tropas regulares, as compagnies d'ordonnance que surgiram na França. No decorrer dos séculos XVI e XVII, os exércitos cresceram enormemente. Para financiar as indústrias de armamento e os baluartes defensivos, os gigantescos exércitos e a guerra, os estados modernos tinham de espremer ao máximo sua população. No lugar dos antigos impostos em espécie, a tributação passou a ser monetária. As pessoas, os camponeses, foram obrigadas a ganhar dinheiro para poder pagar seus impostos ao Estado. A economia de guerra forçou o nascimento da economia de mercado. Entre os séculos XVI e XVIII, a tributação das populações nos países europeus cresceu em até 2000%. A repressão estatal, com seu poder qualitativamente aumentado, integrou a população aos exércitos, ensejou a permanente insurreição popular e também a guerra intestina permanente. O preço a ser pago eram as rebeliões, abertas ou latentes, das cidades submetidas, e as guerras, com as enormes somas que eram necessárias para conservar o domínio militar. Para extorquir os novos e crescentes tributos, os poderes estatais tiveram de construir um forte aparato de polícia e uma administração de novas dimensões. A autoadministração local foi substituída pela administração centralizada e hierárquica, a cargo de uma burocracia cujo núcleo foi formado pelos aparelhos de tributação e de repressão. As sucessivas fases hegemônicas na nascente economia mundial se alicerçaram sobre bases militares. A segurança militar foi condição do sucesso mercantil. Veneza, uma das cidades-estados italianas, em que nasceu um terreno fértil e precoce para o capitalismo nos séculos X e XI, graças à sua posição geográfica, ponto de passagem obrigatório dos produtos provenientes do Oriente para a Europa do Norte, virou o centro do capitalismo mercantil. Especiarias, tecidos, objetos prezados de todo tipo, se acumulavam em seus enormes depósitos, diante dos quais negociantes de toda a Europa faziam fila. Veneza controlava as rotas marítimas do Mediterrâneo através de uma potente frota de navios de comércio, usando remos ou velas, defendidos por mercenários contratados como empregados permanentes assalariados. O arsenal de Veneza foi a primeira grande indústria mundial, um exemplo de complexo produtivo com estrutura centralizada, que empregava milhares de operários assalariados. Era, segundo Fernand Braudel, a maior manufatura do mundo no século XVI. A guerra sofria sua transformação em escala com a sua transformação em negócio capitalista. Mas o arsenal veneziano era ainda uma linha de montagem de partes construídas por artesãos reunidos em corporações, com um certo nível de uniformização. Seu ciclo produtivo global, enorme para a época, não era ainda propriamente capitalista. Na primeira metade do século XV, Veneza possuía 45 galeões militares, 300 naves comerciais de grande tonelagem e 3.000 veleiros menores para navegação costeira. O número dos navios de guerra venezianos foi duplicado com a ascensão do Império Otomano depois da queda de Constantinopla, 1453, e foi reduplicado no século XVI, em resposta à ameaça conjunta dos otomanos no Oriente e dos espanhóis no Ocidente. Isto ampliou o arsenal veneziano, não com objetivos produtivos, mas para manter uma reserva de até 100 galeões secos, prontos a navegar de imediato. Mas a hegemonia de Veneza era frágil, pois estava baseada quase exclusivamente sobre a mobilidade naval. Sua riqueza comercial e financeira derivava do fato de que as outras potências a usavam como ponto nevrálgico para seus negócios. Estava bem defendida, mas o fluxo de suas mercadorias se apoiava no controle comercial e militar numa única direção, a do Oriente.
A Via da Seda Continental e as rotas marítimas extracontinentais eram complementares e eram percorridas e controladas por Veneza em acirrada e violenta concorrência com Pisa e Gênova. A descoberta e localização de rotas alternativas foi, por esse motivo, suficiente para atingir a supremacia de Veneza. Veneza no século XVI. A coetânea descoberta das rotas para a América e do sucesso das tentativas portuguesas de circunnavegar a África provocaram o deslocamento do comércio mundial em direções opostas. Os oceanos viraram o local do protagonismo comercial na Europa, deslocando relativamente o Mediterrâneo e o Mar Negro. Espanha e Portugal, potências emergentes, se viram favorecidas. Suas economias receberam um choque de vigor já antes da ascensão da burguesia na Inglaterra, sob a Rainha Elizabeth I, e da consolidação da potência continental da França sob Henrique IV. A hegemonia ibérica, porém, precisou esperar. A potência capitalista nascente era, na verdade, a Holanda, destino dos fluxos monetários dos banqueiros venezianos. Não conseguindo mais concorrer com os novos adversários, a Serenissima República, Veneza, se transformou em potência rentista, mantendo em forma monetária seus excedentes econômicos, que depois se transformaram em capital de crédito internacional, financiando os concorrentes, em especial a Holanda, já possuidora de uma base econômica comercial local. A explosão mercantil, produtiva e financeira holandesa se apoiou sobre a produção de mercadorias para o comércio externo. Já no final do século XIII, a área de Flandres até as cidades hanseáticas havia conhecido um crescimento de sua produção e comércio externo. O eixo entre os países escandinavos e Veneza através de Wolbeck, cidade membro da Liga Hanseática, apresentava um grande volume de intercâmbios. Para o norte, iam o sal e as especiarias, além da produção de luxo da França e da Itália, e para o sul vinham lãs, metais, peles, corantes. As vias do tráfico setentrional eram disputadas entre Dinamarca, Holanda, Inglaterra e França. Mas Dinamarca já tinha recuado territorialmente no século XIV, Inglaterra não era ainda uma potência naval, e França estava bloqueada pelas suas lutas internas. Só sobrava a Holanda como potencial unidade política fornecedora de naves e de capitais para financiar a exportação de mercadorias europeias. A Liga Hanseática conquistou o monopólio do comércio no eixo Báltico-Mediterrâneo, incrementando a acumulação de capital. A Liga Hanseática, porém, era só uma federação, não um estado, regida por uma lex mercatoria, enquanto Holanda era um estado que, na primeira metade do século XVI, compreendia Artois, Flandres, Luxemburgo e os territórios do norte até a Frisia. Seu crescimento comercial determinou seu reforço estatal e militar, assim como o crescimento de suas manufaturas. Mas foram as novas potências ibéricas, Espanha e Portugal, as que definiram uma nova etapa histórica da expansão do comércio mundial. Seu ponto de partida foi pobre, modesto e problemático. A Península Ibérica, invadida pelos árabes no século VII, estava constituída, durante a maior parte da Guerra de Reconquista, por um punhado de pobres reinos montanhosos cercados por uma vibrante civilização árabe. Filósofos e matemáticos muçulmanos, nada deviam ao pensamento teórico-científico europeu, eram superiores em diversos domínios, e realizavam a fusão de saberes de origens diversas em locais de cruzamento cultural, como a Escola de Tradutores de Toledo. O esgotamento da civilização islâmica e de sua expansão propiciou a reconquista cristã da península. Os portugueses se lançaram além março a partir do século XIV. A colonização europeia das Américas, realizada inicialmente pelos países ibéricos, esteve precedido neles por uma crise de grande envergadura.
Em 1348, a peste negra dizimara as populações urbanas e rurais portuguesas. Em 1375, Dom Fernando regulamentou através da Lei das Sesmarias a distribuição de terras abandonadas entre os privilegiados do reino. As concessões eram livres de ônus, fora a obrigação de explorá-las em prazo determinado. Derrotados e expulsos os árabes da península, no final do século XV, as potências ibéricas organizaram ou financiaram as expedições e viagens interoceânicas, realizadas por marinhos ibéricos, ou por marinhos estrangeiros, a serviço dos estados peninsulares, como o genovês Cristóvão Colombo. Como pioneiro da exploração marítima, Portugal expandiu seus territórios entre os séculos XV e XVI, estabelecendo o primeiro império global da história, com possessões em África, na América do Sul, na Ásia e na Oceania. Em 1415, as forças do rei Dom João I conquistaram Ceuta, no norte de África, movidas pelo espírito de continuação da reconquista e pelo interesse comercial. À medida que os muçulmanos retaliavam e desviavam as rotas comerciais, Portugal investiu na exploração por março ao longo da costa africana. Para dirigir a exploração, foi nomeado Infante de Henrique. A partir de 1419, com o incentivo do infante, navegadores experientes e os mais avançados desenvolvimentos náuticos e cartográficos da época, exploraram a costa ocidental de África sistematicamente, cada vez mais para sul. Em 1418-19, chegaram ao arquipélago da Madeira, e em 1427 aos Açores, onde estabeleceram capitanias que prosperaram da agricultura e de uma florescente indústria de açúcar. Gil Eanes transpôs o difícil Cabo Bojador em 1434, deixando atrás temível obstáculo geográfico até então intransponível, que povoava a temente imaginação dos portugueses que, finalmente, venceram o medo. A coragem dos navegantes interoceânicos foi tudo menos uma lenda. Após aperfeiçoar a caravela em meados do século, em 1479 passaram o Equador. A expansão interoceânica europeia. Os portugueses intensificaram a busca de um caminho marítimo para as Índias, alternativo ao Mediterrâneo, dominado pelas repúblicas marítimas italianas, pelos otomanos, pelos mouros e por piratas para participar no lucrativo comércio de especiarias. Quando, em 1486, o rei português Dom João II deu a Bartolomeu Dias o comando de uma expedição marítima, fê-lo com o motivo explícito de encontrar e estabelecer relações com o lendário rei cristão africano conhecido como Prestes João, quer ele acreditasse ou não na existência dele, mas também para explorar o litoral africano e encontrar uma rota para as Índias. As duas caravelas, barco rápido, pequeno e de fácil manobra, de 50 toneladas, e sua nave auxiliar primeiro pela atual Baía de Spencer, e o Cabo das Voltas, a Guiné, de cujo armazém português Dias tornar-se-ia administrador, até serem atingidas por um temporal que as deixou sem controle durante 13 dias. Passado o percalço, navegaram para leste em busca da costa, mas só encontraram março. Finalmente, após viagens exploratórias, em 1488 Bartolomeu Dias dobrou o cabo, entrando pela primeira vez no Oceano Índico a partir do Atlântico. Bartolomeu Dias percebeu que tinha passado pelo extremo sul da África, até então desconhecido para os europeus, superando o que ele chamou de Cabo das Tormentas. O rei português, com uma ideia mais precisa, ou seja, uma ideia econômico-estatal, do que acontecera, mudou esse nome para Cabo de Boa Esperança, onde Bartolomeu Dias encontrou a morte numa expedição posterior, em 1500. As possibilidades comerciais que o domínio dessa nova rota indiana abria para a coroa peninsular eram a maior das esperanças. Depois das viagens de Colombo,
Portugal realizou viagens de reconhecimento do novo continente, com Duarte Pacheco Pereira em 1498 e Cabral em 1500. Em síntese, Portugal tomou a dianteira do processo de expansão, atingindo Guiné em 1460, em 1471 a Costa de Marfim, em 1482 o Congo, em 1488, o Cabo de Boa Esperança, atual África do Sul, em 1498 Calicut, Calcutá, com Vasco da Gama, em 1500 o Brasil, com Pedro Álvares Cabral, em 1512 as Ilhas Molucas, centro de produção das especiarias, expulsaram os árabes de Sofala e de Zanzíbar, destruíram a frota egípcia, abrindo as rotas do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Em 1513, os portugueses chegaram à China e em 1541 ao Japão. Eles tiraram a sorte grande em relação ao comércio de especiarias. Em 1571, o Estado português estabeleceu instalações permanentes no porto de Nagasaki, administrado pelos jesuítas, para explorá-lo. No início, a coroa concedeu, por mérito no serviço, licenças para viagens da Índia não só ao Japão, mas também a Macau, como presente para funcionários portugueses ou oficiais. Portugal apreciou rápido o potencial do comércio Japão-China em prata e seda, e lutou para extrair o máximo de vantagem. Estimava-se em 200 mil ducados, o retorno de uma única viagem de ida e volta, mais da metade do que Portugal pagara à Espanha, para renunciar em caráter permanente às suas reivindicações pelas Ilhas das Especiarias. Os portugueses raramente avançavam além das costas, mas passaram a controlar 20 mil quilômetros de costas em 3 continentes. O financiamento estatal da empresa colonial ibérica foi precedido pelo financiamento privado, em especial por parte de colônias comerciais italianas instaladas em cidades hispano-portuguesas, assim como por comerciantes sefarditas ou cristãos novos, das primeiras expedições atlânticas, que abriram o caminho para as viagens de Cristóvão Colombo ou Bartolomeu Dias, e teve como precondição a criação de fortes unidades estatais e territoriais em Portugal, 1383, e Espanha, 1492. O sucesso das primeiras expedições chamou a atenção e mobilizou os governantes de ambos os países. A emergência da produção mercantil em larga escala, que criava necessidade de fontes de abastecimento de metais preciosos e de outros produtos. Nesse contexto, a descoberta da América transformou-se em conquista e colonização. A provável chegada prévia dos chineses à América, em 1421, não possuía a mola propulsora de uma crise histórica, com o surgimento de novas forças produtivas sociais, semelhante à existente na Europa, razão pela qual não propiciou um estabelecimento permanente da China imperial no Novo Mundo. A exploração de territórios ultramarinos não só foi uma condição para o nascimento do capitalismo, mas também um meio para sua expansão. As descobertas de ouro e de prata na América, o extermínio, a escravização das populações indígenas, forçadas a trabalhar no interior das minas, o início da conquista e pilhagem das Índias Orientais e a transformação da África num vasto campo de caçada lucrativa, são os acontecimentos que marcaram o alvorecer da era da produção capitalista. Esses processos idílicos são fatores fundamentais da acumulação primitiva. Os métodos da acumulação primitiva se baseavam em parte na violência mais brutal, como é o caso do sistema colonial. Mas todos eles utilizavam o poder do Estado, a força concentrada e organizada da sociedade, para ativar artificialmente o processo de transformação do modo feudal de produção no modo capitalista, abreviando assim as etapas de transição. O sistema colonial fez prosperar o comércio e a navegação.
As sociedades dotadas de monopólio eram poderosas alavancas de concentração de capital. As colônias asseguravam mercado às manufaturas em expansão e, graças ao monopólio, uma acumulação acelerada. As riquezas apossadas fora da Europa pela pilhagem, escravização e massacre, refluíam para a metrópole, onde se transformavam em capital. Se o dinheiro nasceu com manchas naturais de sangue no rosto, como disse Alger, o capital veio ao mundo jorrando sangue e barro por todos os poros, dos pés até a cabeça. A identidade europeia era descoberta junto com o mundo extra-europeu na base do genocídio, no saque da África e na escravidão no continente americano. O sofrimento e a tragédia dos ameríndios e dos africanos transformou-se em tragédia universal. Uma das condições indispensáveis para a formação da indústria manufatureira era a acumulação dos capitais, e esta veio facilitada pela descoberta da América e pela invasão do mercado pelos seus metais preciosos. As necessidades comerciais do novo mercado mundial determinaram o extermínio e a redução à escravidão das populações aborígenes, sepultada nas minas, como também o saque das Índias Orientais, a transformação da África em uma reserva de caça comercial de negros, a qual se seguiu a guerra comercial das nações europeias, com o globo terráqueo como teatro, que continuou até o século XIX. Nas guerras contra a China, a escravidão em larga escala teve sua origem no massacre dos povos ameríndios. Poucos anos depois da descoberta da América, quando a crueldade e a voracidade da exploração dos colonos espanhóis literalmente exterminou a frágil população indígena, foi ideado o recurso de trazer da África, como escravos, uma mão de obra mais forte, capaz de realizar trabalhos nas minas e nos engenhos de cana-de-açúcar. A mesma necessidade foi advertida, anos mais tarde, nos grandes domínios espanhóis do continente americano. A sociedade baseada no trabalho livre surgiu com base no trabalho escravo. Daley W. Tomich propôs uma formulação para superar essa dicotomia, ou seja, os enfoques que fragmentam teoricamente a conexão interna entre a escravidão, o mercado mundial e o desenvolvimento capitalista. Com isso obscurecem tanto as origens da escravidão na economia mundial, como as origens escravistas da economia mundial.